Bem, vamos falar agora então sobre a mensuração no reconhecimento e os elementos do custo de um ativo imobilizado. Então, a norma diz o seguinte: um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. Então, o ativo imobilizado deve ser registrado pelo seu custo. Aí qualquer coisa volta lá no conceito de custo, que é o valor pago para adquirir, o valor justo, quando for o caso de uma troca. Mas então o ativo imobilizado deve ser sempre registrado pelo seu custo. E quais são os elementos do custo, Então o custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição acrescido de impostos de importação, impostos não recuperáveis depois da compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Então, essa parte é semelhante ao custo de um estoque, Então, vamos supor que você compra um equipamento e aí esse equipamento você tem que pagar um frete, pagar a importação, o imposto sobre importação. Então tudo isso vai compor o custo do seu ativo imobilizado, lembrando que é necessário deduzir os descontos e os abatimentos quando a empresa, o fornecedor, conceder. E também deve ser deduzidos os impostos quando for recuperáveis naquele tipo de imobilizado. Também compõe o custo do ativo imobilizado quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida. Então, aqui entra frete, seguro de frete, para receber o ativo imobilizado, as instalações, quando for necessário efetuar uma instalação, tudo isso vai compreender o custo imobilizado. Também compreende o seu custo, a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local, quando este está localizado. Então, vamos supor que você vai utilizar um terreno, você vai precisar fazer algum ajuste naquele terreno. Quando você for transferir a estrutura de uma fábrica para o outro lugar, transferir não, quando você for ter que preparar aquele terreno para construir a fábrica, então isso também vai compor o custo do seu imobilizado. Então, quais custos seriam diretamente atribuíveis a esse ativo imobilizado? Custos de benefícios aos empregados decorrentes da construção ou aquisição do ativo imobilizado. Então, se você vai estar construindo um ativo imobilizado, além dos materiais utilizados, da matéria-prima, enfim, você também agrega ao custo desse imobilizado a mão de obra necessária para a construção, Custos de preparação do local, como eu falei, se for necessário ajustar o terreno por algum motivo. Custos de frete e de manuseio, das instalações, do equipamento que está sendo adquirido. Custos de instalação e montagem, como já mencionei. E aqui, olha só que interessante, custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente. Então, você comprou o ativo, pagou para o fornecedor, pagou impostos de importação, talvez, pagou frete, pagou seguro, instalou, tudo isso vai compor o custo do produto. O produto está instalado, mas como ele é algo muito específico, é necessário fazer teste, para ajustar ele para que ele funcione corretamente. Estes testes também vão compor o custo do ativo imobilizado. Só que esses testes, muitas vezes, vão gerar o produto, Você está fazendo um teste, vê se ele está funcionando corretamente, então vai gerar um produto. Esses custos de teste, como que é calculado? O que você gastou como teste, menos as receitas que você adquiriu com os produtos gerados nesses testes. Então, se você fez um teste, custou R$1.000, só que aí gerou uns produtos, mesmo que não tão bem elaborados ainda em fase de teste, Você conseguiu recuperar R$200 com a venda daqueles
daqueles produtos. Então, o seu custo com os testes que vai compor o imobilizado vai ser de R$800. E os honorários profissionais, né, de todo esse processo. Então, tudo isso vai compor o custo de um ativo imobilizado. Agora, exemplo de custos, né, na verdade, que não são custos de um item de um ativo imobilizado. Nós demos exemplos de custos que compõem o ativo imobilizado, agora que não compõem um ativo imobilizado. Custos de abertura de uma nova instalação, né? Então, talvez aí a parte de documentação, registro, não é custo do imobilizado. Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, né? Então, por exemplo, você já tem uma estrutura, só que você teve que reajustar alguma coisa para criar um novo produto, não tem uma máquina nova, não tem um equipamento novo. Isso não é imobilizado, isso vai ser custo do produto. Custo da transferência das atividades para um novo local ou para uma nova categoria de clientes. Por exemplo, uma empresa de festas, né? Ela tem a sua estrutura para as festas. O que ela gastar para transferir a estrutura de um lugar para o outro para atender os seus serviços não é imobilizado, isso é custo do serviço prestado, a transferência de um lugar para o outro. Imobilizado vai ser só a estrutura em si. E custos administrativos e outros custos indiretos, né? Que daí a parte administrativa, o salário dos gerentes, né? Dos diretores, isso não faz parte do imobilizado, ok? O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa quando o item está no local, então vou até destacar aqui, ó, cessa quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas. Então, você comprou um equipamento, gastou, né, tudo aquilo que eu já falei que compõe o custo, ele está pronto, a partir daí não se agrega mais custo àquele imobilizado. Somente naqueles processos de troca, de substituição de alguma das partes, lembrando que é necessário daí dar baixa na peça que foi retirada do item, né? Então, a estrutura já está pronta, não se agrega mais valor ao item do imobilizado. Os custos do ativo construído pela própria empresa determinam-se utilizando os mesmos princípios do ativo adquirido. Então, se a empresa comprar ou se a empresa construir um equipamento, ela vai registrar pelos seus custos. Só que o que é necessário? Quando a empresa está construindo, se a empresa compra, ela compra já o produto finalizado, né? Se a empresa, durante o processo de construção daquele produto, tiver algum problema, alguma perda, perdeu tempo, perdeu mão de obra, estragou matéria-prima, estragou material, todos esses custos anormais devem ser registrados como despesa. Então, olha só, os custos de valores anormais de materiais, de mão de obra ou outros recursos desperdiçados incorridos na construção de um ativo não é incluído no custo do ativo, né? Então, esses desperdícios, esses problemas deverão ser registrados como despesa. Outra questão importante, né? O caso de empréstimos para adquirir um ativo imobilizado. É importante olhar a NBC-TG 20, mas o que nós precisamos entender é que os juros, né, não fazem parte do ativo imobilizado, né? Na verdade, lá na NBC-TG 20 ele vai estabelecer critérios de quando os juros pode agregar ou não o valor do ativo imobilizado. E por fim, então, as plantas portadoras, né, que devem ser contabilizadas da mesma forma que o item do ativo imobilizado construído. Então, olha só. Se a empresa, por exemplo, vai construir um forno, né? Então ela vai comprar os materiais, tudo que ela gastar com a construção daquele forno vai compor o custo do ativo imobilizado.
materiais, mão de obra, enfim. Ele ficou pronto, encerrou ali o valor do ativo imobilizado, ele começa a depreciação, vai para os próximos passos. A planta portadora, lembra lá que eu sugeri, que eu exemplifiquei com uma laranjeira? O custo, o valor a ser atribuído na planta portadora quanto ativo imobilizado vai seguir as mesmas condições. É o valor gasto até que aquela planta esteja pronta para começar a gerar os seus frutos. Então vai ter aí, a preparação do terreno, os custos de plantio, os custos de adubação, Tudo isso até que a planta esteja na sua fase adulta. A partir de agora ela vai começar a gerar fruto. Quando ela começa a gerar fruto, ela já está em operação. Então aí não tem mais custos com o ativo imobilizado. Como por exemplo a colheita. A colheita já não é mais custo da planta portadora, já é o custo da produção. Então, todo o valor para até essa planta chegar à sua fase adulta em condição de gerar frutos, todos aqueles valores vão compor o custo da planta portadora, que vai ser registrado então como ativo imobilizado.